Pronto, beleza. Bom, começa aqui com o Arielson. Boa tarde, Arielson. Tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo aqui ao Show do Ferreira mais uma vez, meu irmão. Boa tarde, Edilton. Boa tarde a todos os ouvintes da M-Trapiá. Primeiramente, agradecer aqui a presença do nosso amigo Sandro, popularmente conhecido como Sandro Baiano. Sandro Baiano. Esse cara aqui que é um nosso colaborador, uma pessoa que vem para somar aqui na Pera Branca. E que hoje ele vai se apresentar, mas hoje ele é uma figura nacional quando se fala na criação de aves. É uma pessoa que vem tendo esse incentivo, vem disseminando a cultura da avicultura nordestina e consequentemente nacional, que tem hoje, não sei se tem o YouTube maior do que o dele quando se fala de aves. O tema, né? E é um cara que vem proporcionando bons ganhos econômicos quando se fala de avicultura. E eu agradecer bastante a presença dele. E vamos, no decorrer da live, podem fazer perguntas, que aqui é um livro humano. Muito bem. Meu amigo Sandro Ribeiro, boa tarde, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho. Seja bem-vindo aqui ao Sistema Trapiá de Comunicação. Obrigado, Edilton. Obrigado, primeiro, Arielson, pelo convite. E obrigado, Edilton, meu professor aí de tempos. Ensinou a gente a trabalhar um pouquinho aqui também com rádio. E agradeço muito estar as portas sempre abertas para a gente vir aqui falar com Para quem não sabe, galera. O Sandro já apresentou o programa, né, lá no outro estúdio, quando era só lá a AM, no outro né, estúdio. E assim, tá bem bonito aqui a mudança. Parabéns. E eu ia deixar para falar para o final, mas assim, eu tive um programa na rádio aqui, na Trapiá, e quem me ensinou a mexer ali nos botões foi o professor Edilton aqui. Rapaz, então eu tenho muito a agradecer que o que eu sei de rádio aqui foi ele que me ensinou. Obrigado, né? Ô, Sandro, essa paixão, né, por aves, por galinha, começou como, meu irmão? Edilton, eu vim para Pera Branca e queria sair um pouco de movimento de cidade grande. Eu trabalhei numa multinacional durante 15 anos. Tive a oportunidade de vir para o interior. Tive um restaurante aqui na cidade. Talvez algumas Tempero Baiano. Algumas pessoas lembram aí do Tempero Baiano. E aí chegou um momento, logo ali depois da Copa, né? Daquela Copa que o Brasil tomou aquele 7-1. A gente teve não só o Brasil teve aquela crise, né? Com aquele 7-1, mas também a gente teve uma certa crise econômica que impossibilitou da gente continuar com o restaurante, mas aí teve a possibilidade da gente ir ainda mais para sítio, né, para ter uma vida mais tranquila, que o propósito de vir para o interior era realmente ter uma vida um pouco mais tranquila. Surgiu a ideia de galinha caipira, a gente fez um pequeno teste aqui na cidade, inclusive a gente participou de uma das feiras que teve aqui na cidade, e a gente teve um sucesso muito grande. A gente conseguiu vender à disposição a 200 galinhas em 2 dias, né? Só numa feira que teve aqui. Aí a gente estava mudando para o sítio, a gente mudou de vez para o sítio, e aí montou uma estrutura aí adequada, grande, para 5.000 aves, que a gente já chegou até 3.500 aves lá. E hoje, trabalhando. como é que está? Hoje a gente reduziu um pouco exatamente por causa desse propósito, né? Eu acelerei o processo, onde na verdade era para ter uma tranquilidade maior, né? A ideia era ter uma tranquilidade e acabei fazendo um plantel muito grande, tendo mais trabalho. A gente reduziu um pouco, está com cerca de 500 aves hoje, trabalhando muito mais no varejo. Antes a gente trabalhava no atacado, trabalhando com aves vivas, trabalhando com ave abatida, já entregue toda cortadinha, bonitinha na bandeja. E é Sancaipe, não é isso? Sítio Sancaipe, né? O que o pessoal mais conhece. Fica ali no recanto ali, né? Botijão. Tem gente que chama de recanto, tem gente que chama de Bom Princípio. É depois do Botijão, antes da Messias. Certo, depois, onde tem aquela igrejinha que construíram ali agora. Ok. Só manda um abraço lá para dona Damiana. Dona Damiana, vizinha ali dona da igreja, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que proporcionou ter ali aquela igreja. E aí, durante esse processo de comercialização, a gente começou a colocar vídeo no YouTube. Alguns problemas que a gente teve, a gente começou a divulgar com a intenção de que outras pessoas não tivessem esse problema. E aí começaram a cobrar, né? Escreve livro, faz curso e etc. Então, de 2017, que foi quando a gente começou o canal no YouTube, até hoje, a gente já escreveu 13 livros. 13 livros? 13 livros dedicados à criação de galinha caipira em vários âmbitos, e hoje a gente está com 5 cursos online. Ô Sandro, então nesse caso hoje você vive exatamente da criação de galinha, dos livros que você escreve, das palestras e das redes sociais, é assim? Exatamente. A gente tem
nosso produto físico, né? A galinha caipira, que a gente vende tanto viva quanto abatida. E tem uns cursos e livros que a gente divulga através das redes sociais, né? Fazendo um marketing nas redes sociais, e ensinando as pessoas a ter um negócio com galinha. Eu costumo dizer que eu não ensino ninguém a criar galinha, eu ensino a ter um negócio com galinha. Negócio. A ideia é que a pessoa crie para gerar renda. Okay. Esse é o propósito de toda a rede social que eu tenho. O propósito é esse, fazer com que a pessoa gere renda. Vou deixar o microfone do Arielson também aberto. Arielson, pode interferir se tiver alguma pergunta. Já chegando aqui várias perguntas, inclusive o pessoal mandando foto aqui, né, de galinha aqui nosso WhatsApp, que é o 99957-1684. Agora, a primeira pergunta é minha, né? Já fiz algumas, mas voltado agora diretamente. Por que essa diferença, e é uma diferença muito grande, entre o frango, a galinha da granja que a gente conhece, e a galinha caipira? Para alguns, galinha de capoeira, galinha pé duro. Para a gente mesmo é mais a galinha caipira. Por que essa diferença? Uns diz, Sandro, que não, é a ração, é hormônio demais e tal, a forma de criação, porque a carne, o sabor é diferente, né? O tempo de abate é totalmente diferente, é como se fosse uma coisa mais precoce. Eu queria que você esclarecesse isso. Vamos lá, Edilton, vou tentar falar de forma simples aqui, algumas coisas técnicas para ficar claro para todo mundo. Primeiro, esse ponto, antes de responder a pergunta, esse ponto da questão do hormônio. Não existe hormônio em galinha, seja caipira, seja de granja, não existe. Seria até caro demais de um produtor, né, colocar hormônio pelo preço que o frango é vendido. É a carne mais barata hoje, o frango caipira. Apesar, né, do preço. Comparando a outras carnes. Então, assim, é inviável e é proibido por lei também. Então não existe negócio. Não existe. O frango caipira é porque taca hormônio, o bicho. Não existe isso. Existem promotores de crescimento que vêm em rações industriais, que são antibióticos, até para evitar que o animal fique doente. Que ele está em confinamento. Né? Que ele fique doente e consiga desenvolver algo que ajude a desenvolver propriamente dito, né? Então, só para separar em relação à criação caipira e o frango de granja, tem duas grandes diferenças. A primeira é genética. Aquele animal que é criado em confinamento de granja, ele tem uma genética preparada para aquilo. Então, é um animal que em 35 dias ele está com 2 quilos. E aquele animal, se você criar ele de outra forma, sem ser aquela, ele não sobrevive, por exemplo. Se você pegar aquele animal e deixar ele solto, ele não vai sobreviver. Ele é um animal geneticamente preparado para aquela situação. E quando chega esse período, se não for para o abate, é só prejuízo. É só prejuízo, porque o produtor faz a conta de quanto de ração vai dar para aquele desenvolvimento. Passou daquele período, o animal precisa continuar comendo, né? Então, se ele não for abatido, ele continua dando despesa. Então, o ambiente que ele é proporcionado para ele, com a ração e a genética que ele tem, faz com que ele desenvolva rápido. E uma das coisas que proporciona a característica caipira da carne mais consistente, do sabor, é o tempo. Quanto mais tempo de vida, o animal tem uma carne mais resistente e tem um sabor mais forte. É verdade. Como o frango de granja é muito rápido, não dá tempo dele ter esse sabor que existe no sistema caipira. De apurar, né? Exatamente. E aí a gente ensina as pessoas que não é uma raça de galinha que é caipira, é a forma que você cria. Só que tem galinhas que se adaptam a essa forma de liberdade, de tempo de vida, 120, 150, 180 dias daí para cima, e tem galinhas que não se adaptam, como esse frango, que é o Kobe, que é feito, preparado para viver 35 dias só. O Kobe é o da granja? É o da granja, aquele branco, tanto de pescoço pelado quanto de pescoço emplumado. Ô Sandro, você é um especialista, a maioria do nosso frango da granja aqui vem de Acopiara, né? É aqui perto, né? Você vai aqui para Iguatu, Acopiara, você vê muitas granjas ali. A minha pergunta Acopiara é aí, praticamente o clima é o mesmo, né? A negócio chama Centro-Sul, mas Acopiara ainda pega parte do sertão central ali, né? O que falta aqui para investimento em granjas? É incentivo? Porque se a Acopiara dá certo, por que não aqui em Pedra Branca? A estrutura que pode ser montada para frango de granja, para esse frango branco, não é barata. É uma estrutura cara, é uma estrutura que precisa de alguém especializado para montar. E aí falta realmente, primeiro vontade, porque tem quem tem o dinheiro para investir, né? A viabilidade do negócio, porque se vem de outro lugar para se vender aqui, se consegue fazer aqui também. E apoio.
Né? Então Apoio. o que falta é algum investidor, É mesmo, investir. alguém que desperte. Né, Aqui no Ariel? Sertão Central tem, né, criadores de aves. Nós trazemos aí com exemplo aí a Ave Fran, né, que é, aliás, a Disque Aves, né, que é do Glauco, que é em Xeramobim. Xeramobim. Lá, se eu não me engano, são 8 galpões com 12 mil aves cada galpão. E cada galpão é estimado em torno para manter o galpão, para construir toda a estrutura do galpão e deixar automatizada, estimado em torno de R$700 mil o galpão. Muito bem. Bom, a minha outra dúvida é o seguinte: esse frango que é abatido, o frango da granja, né? E o ovo, é o mesmo frango ou existe uma criação só para postura? Existem galinhas com especialidades. Eu falei do Kobe aqui, né? É uma raça de galinha específica para essa criação de frango branco, né? Desse frango de granja. Existem outras raças, outras linhagens, melhor dizendo, que são especializadas em ovo. Então é uma galinha um pouquinho menor, é uma galinha que bota ovo numa frequência maior do que uma galinha comum. Então tem linhagens aí de highlights, high sex, loma para confinamento. E tem as galinhas de sistema caipira, Embrapa 051, Isabral, GLK, GLC, são galinhas especializadas em sistema caipira. Então ela bota mais ovos do que o comum, né? E ela também, depois de o pessoal diz o seguinte: não, porque às vezes aqui lá aparece uma carne de uma galinha mais dura, né? Que a galera diz o seguinte: não, aí que... Vou lhe dar uma dica disso daí. Quando você pegar uma galinha caipira no mercado, toda cortadinha, que tem aqueles 3 ovinhos em cima, é galinha de descarte. Ela já deu o que tinha de dar. Ela é galinha poedeira, aí eu não sei, a gente não pode dizer se ela foi criada em confinamento ou em sistema caipira. Certo. Mas é uma galinha poedeira que passou o período de postura de uma galinha comercial é da 20ª semana de vida até a semana 80 de vida. Então, durante esse período, ela bota ovo. Passou da semana 80, ela para de botar. Na verdade, não para de botar. Reduz a quantidade que não é mais comercialmente viável, vamos dizer assim. Aí eles vão... Então o melhor para o produtor é ter outra criação começando a produção e descartar essa. Porque não vale a pena manter ela por um tempo, porque ela nunca volta na mesma potência de postura, vamos dizer assim. Certo. Então ele descarta, porque financeiramente é melhor. Ele recupera valores perdidos durante o processo de criação. E consegue começar outra criação direto. E aí eu queria te dar uma surpresa aqui, que talvez seja uma surpresa para algumas pessoas. A gente fala de ovo, que é segundo a Organização Mundial de Saúde, é o segundo melhor alimento do mundo, né? Só perde para o leite materno. Então, como nem todo mundo tem acesso a leite materno, né? Verdade. Então o ovo, para o cidadão comum, é o alimento mais saudável. Só que o ovo de granja e o ovo caipira, para surpresa de algumas pessoas, ele não tem diferença nutricional. É mesmo? Ele é o mesmo ovo, só que você tem a consciência social. Você prefere consumir uma galinha que foi explorada, fechada dentro de uma gaiola, ou prefere consumir um ovo que foi em sistema caipira, galinha solta, galinha com liberdade? E isso é pouco divulgado para o público em geral, né? É pouco divulgado para o público em geral. Às vezes usam de forma errada o marketing, de dizer que é melhor ou que é pior. E existe também, normalmente, quem cria em sistema caipira tem uma redução aí de uso de antibiótico, quase que não usa, né? Alimentos que não deva ser usado para a criação de galinha. Então fica uma, entre aspas, mais saudável pela forma de criar e não do nível nutricional, vamos dizer assim. É a mesma coisa. Nível nutricional é a mesma coisa. Talvez mude aí um pouco o sabor também. Talvez, né? Assim, a coloração, como você falou no início, é a alimentação. Então, uma pessoa que seja experiente, até uma galinha criada em gaiola, eu consigo colocar uma gema alaranjada nela e a pessoa achar que é caipira. Porque existem coisas, urucum, o coloral, suco de abóbora, de beterraba, cenoura, tudo isso que você coloca na alimentação, você muda a cor da gema do ovo. Agora, Sandro e Ariels, em relação à casca do ovo, umas são brancas e outras são... E qual é tem outra? Creme, tem marrom, tem um marrom mais escuro, tem uma galinha que bota ovo de casca preta, tem de tudo. Essa é a alimentação também ou não? É a raça? A casca do ovo é da linhagem da galinha. Da linhagem, A galinha que bota ovo marrom vai botar ovo marrom pro resto da vida e a que bota branco é branco. Normalmente, assim, quando é linhagem comercial, a galinha branca bota ovo branco, galinha marrom bota ovo marrom. Quando a gente fala de galinhas de raça pura,
galinhas que tem uma linhagem pura, você tem galinhas pretas botando o ovo branco, ou ovo bege, galinhas brancas podendo botar até ovo verde também. Ah, tem o ovo verde, tem um ovo meio azulado, meio verde. Existem raças específicas que botam ovo verde e azul, mas a cor da casca depende da galinha e não da alimentação. Muito bem, tem pergunta aqui dos nossos internautas. Maria dos Anjos. Alô, boa tarde. Ei, Edilton, boa tarde. Eu tenho um casal de galinha caipira no meu quintal, pedreizinho, morto de bonito. Vou mandar uma foto para você. Mandou. Mas só que apareceu uns caroços nas pernas deles, uns cascão. Aí eu fiquei com nojo de comer. Me avisa aí, peço aí o rapaz o que é que eu faço para curar eles. Tá vendo aí, Sandra? Ela tem lá as galinhas pedreiras, mandou a foto aqui, mas nasceu como se fosse um cascão ali nos pés. Né? E uma das partes melhor do frango que eu gosto de caipira é o pé. É o pé, uma o chinês delícia. também gosta muito. Minha esposa, um beijo para minha esposa da Melândia, que ela também gosta muito do pé de galinha. Assim, eu não enxerguei, mas assim, eu vejo 3 possibilidades, certo? Quando você tem esses cascão que dão na perna, mas também dá na crista e também dá na barbela, pode ser uma doença chamada bolba aviária, certo? Bolba aviária não tem cura, precisa vacinar antes que aconteça. Mas, inclusive, a vacina tem lá. No Agroplan é uma vacina verdezinha que você aplica na asa da galinha. Tem lá na Agrotop. Tanto tem a vacina como tem um tratamento também, né? Certo. O tratamento é com um remédio chamado Tuia, mas ele trata os sintomas e não cura a doença, sabe? Então, dependendo da quantidade de galinha que você tenha, não é viável, porque o custo vai ser maior do que tentar vacinar, que é a melhor opção. Ela falou que gosta muito de comer, mas ficou assim meio receosa, né? E a vacina, o Edilton, é muito barata mesmo. Um tubinho de vacina de R$25 é 100 doses. Ou seja, muita dose. É 1.000 doses. 1.000 doses, perdão, 1.000 doses. Quanto tá, Arielson? R$25. 1.000 1.000 1.000 doses. E aí essa vacina, ela é aplicada... Ela é aplicada na asa. Na asa da Essa galinha. especificamente é na asa da galinha. Ela tem uma membranazinha que a gente dá uma agafadinha lá na membrana da asa. Pronto. Portanto, Maria dos Anjos, dá uma passadinha na Agrotop e garanta a vacina. E vai pegar o brinde. Olha aí. Vai pegar o brinde, é legal. Verdade. Quem for fazer pergunta, manda, por gentileza, de áudio, que pra gente é melhor aqui, tá bom? Quando eu construí o rancho, certo? Aí tinha uma parte que eu não tinha feito o piso ainda, Sandra, e eu comecei a criar o pessoal chama de caipirão, certo? Que é aquele que cresce mais. Pesadão vermelho. É pesadão, exatamente. E aí eu tive um problema seríssimo, né? Que começou a nascer nos olhos, nos ouvidos, né? A negada chama de gogo antigamente. Não, a galinha tá com gogo. E eu tive realmente muita dificuldade nisso, Sandro. E hoje eu não crio mais porque eu construí lá, fiz o piso, então é comum o gogo e como trata, como cura aí o... A gente gosta de achar que é comum, mas não é para ser, né? Para quem trabalha a nível comercial, não é para ser porque reduz aí sua possibilidade de ganho. A gente chama muito de gogo doenças respiratórias. Existem dezenas de doenças respiratórias em galinha e normalmente quando tem um problema a gente chama logo de gogo. Pode ser doença causada por bactéria, que é o mais comum, que é o que está nas fezes da galinha, e pode ser doença causada por fungo, que normalmente ou é a cama de frango ou o próprio alimento estragado, vamos dizer assim. Esse caroço, né? Que na verdade nascia tanto caroço que acabava... Esse caroço que você diz é mais em animais mais jovens, não é? Ou já era em adulto, no olho? Estou entendendo. E o tratamento? Com animais mais jovens, muito provavelmente é a mesma doença, a bulba aviária, que a bulba aviária em animais mais jovens dá no olho e dá porque ainda não tem crista, não tem barbela, dá pelo olho, dá no canto do bico. Então é vacina. No caso de doença respiratória, que também enche os olhos, deixa os olhos vermelhos, às vezes até fecha o olho, fica um olho grandão, parecendo alguém que tomou um soco no olho, né? Fica aquele olho inchadão. Exatamente. Normalmente é doença bacteriana, pode ser micoplasmose, colibacilose, coriza infecciosa. Eles são tratados com antibióticos, né? Só são tratados com antibióticos
e de forma contínua, né? Você precisa dar durante 7 dias, esperar, ver o resultado, dar de novo, se voltar. Não é aquele tipo de doença que você dá hoje e achou que está tudo resolvido. Perfeito. Você precisa, mesmo que o animal reaja, você precisa um antibiótico, né? Como no ser humano a gente tem que tomar 7, não sei quantos dias, a galinha é a mesma coisa. Também tem lá na Agrotop o antibiótico, mas para prevenir, né? Limpeza constante, precisa ter um piso de cimento, como você tinha, mas precisa ter uma cama de frango, né, uma palhazinha, que pode ser até capim seco mesmo, você troca mais vezes, mas pode ser maravalha, que é o mais usado. Eu uso, por exemplo, casca de arroz, que eu acho que é o melhor que tem. Então, e sempre mantendo limpeza. Teve um acúmulo de fezes perto de ninho, debaixo de poleiro, tira aquilo, repõe o mínimo de fezes possível. E como a gente trabalha em sistema caipira, estimular que o animal vá para o piquete, vá para a área aberta, porque ele vai gerar fezes na área aberta, não vai gerar fezes dentro do galinheiro. Muito bem. A pergunta aqui da Sandra Helena: por que que os pintinhos têm que ficar no claro quando pequenos? Olha aí, vou dar uma informação bem técnica aqui, vou tentar explicar bem devagarzinho, certo? As galinhas, galinhas adultas, ela consegue controlar a temperatura do corpo. Quando está muito quente, ela esfria. Quando está muito frio, ela esquenta. A galinha adulta, ela consegue fazer isso. Ela só não esquenta não, ela esfria também. Ela faz as duas coisas. É a regulação de temperatura. Depende do ambiente, depende da alimentação dela, da saúde dela, mas ela consegue fazer. Ah, rapaz, por isso que às vezes no sol quente os pintinhos vão para debaixo da asa da galinha, né? Aí eu vou explicar esse sol quente, o pintinho debaixo da asa da galinha. Então a galinha bem alimentada, numa saúde boa, ela consegue fazer isso. Claro que não é nada muito extremo. Se estiver nevando, vai morrer tudo, que não tem jeito, né? Mas, inclusive, quando vocês virem um animal adulto, nessa época quente que vai vir agora, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele de asa aberta, respirando para frente, ele está controlando a temperatura do corpo naquele momento ali. Ele está resfriando o corpo, com a asa aberta, respirando. O pintinho não consegue fazer isso. O pintinho não consegue regular a temperatura do corpo. Então, como ele não tem a galinha dele é a gente, né? A gente precisa proporcionar isso. Então, eu preciso colocar, não é na verdade uma luz, é uma fonte de calor. Eu preciso colocar alguma coisa que aqueça. O mais comum, o mais fácil para a gente é a lâmpada. Mas pode ser uma resistência, pode ser uma lâmpada de infravermelho, pode ser um tambor com carvão pegando fogo. A questão aí não é a claridade, é a temperatura. Né? Nesse caso é a temperatura. A nível comercial, o animal também precisa da claridade. São duas coisas distintas, né? Principalmente galinha poedeira, em fase de postura, ela precisa de luz. Se você quiser, eu explico isso aí depois. Mas pintinho, a gente precisa aquecer ele durante pelo menos 20 dias, né? Se você me permite falar um pouquinho de parte mais técnica, assim, o pintinho do 1º ao 5º dia, ele precisa de 32 graus de temperatura. Ali nele, né? 32 graus ambiente, né? 32 graus ali no local onde ele está. E a cada dia que passa, no dia 6, no dia 7, no dia 8, você pode ir reduzindo 1 grau, se for no tempo quente. Reduzindo meio grau se for no tempo frio. Então, no dia 6, 31, no dia 7, 30, até chegar ali em 25, 22 graus, aí já não precisa mais de fonte de calor, pode liberar ele. E a gente, normalmente, a gente cria em confinamento, esses primeiros 30 dias aí, porque muita doença está no contato com outra galinha. Então, o pintinho não pode ter contato com outra galinha, o pintinho que a gente compra, né? Não pode ter contato com outra galinha. Verme é comum ter no mato, ter no piquete. Então, a gente confina eles, para eles terem uma saúde melhor, se alimentar melhor, a gente conseguir observar, fazer esse aquecimento, para poder depois começar a saltar e ele ir consumir ali o verde, procurar um alimento normal. Entendi. Bom, isso para o pinto que é comprado ou o pinto tirado na chocadeira, né? Que não tem ali a chocadeira também. A galinha. Aí surge aqui uma outra pergunta, certo? A Nenê Matos, ela diz o seguinte: quero perguntar aí para os meninos, com quanto tempo posso separar a galinha dos filhotes? Aí já é diferente. É aquela galinha que chocou, que foi deitada, que tirou lá os pintinhos lá no quarto, no armazém, lá no quintal. Então, com quanto tempo deve se separar os pintinhos aí da galinha? O pé duro mesmo. É verdade. É assim, se ela tem a estrutura dessa que eu falei, de aquecimento, de manter o animal fechado, confinado e tudo mais, se o animal levantar, você já pode tirar. Então, no 2º dia, por exemplo, chocou o ovo hoje debaixo da galinha. Ele nasce ali todo molezinho, todo meladinho, vamos dizer assim.
Com 24 horas ali debaixo da galinha, ele fica bem emplumadinho. Fica parecido visualmente com aquele animal que a gente tem na casa agropecuária. Nesse momento você já pode tirar. Mas para isso você precisa ter estrutura, com aquecimento, com ele tudo lá, seja numa gaiolinha, se for poucos, ou num pinteiro, com aquecimento, para que mantenha eles. Então, mas se você não tem, e você tem ali 5, 6, 8 pintinhos com a galinha, é melhor deixar com a galinha, porque ela dá conta do processo. Né? Ela aquece eles à noite, ela protege eles. Tanto que você chega perto, ela fica meio arisca. Então, você tendo a estrutura, no segundo dia de nascido você já tira. Mas você não tendo a estrutura, é melhor deixar com a galinha. Deixar com a galinha. Muito bem. Bom, pois não, Ariel. Então, Dilton, falando um pouco sobre a pergunta da dona Maria dos Anjos, que tinha sido um pouco sobre a questão de tratamento, né, em si, de doenças, vale também a questão técnica local. Você ter técnicos especializados no local onde você vai comprar o produto, né? Porque assim, quando se fala de antibióticos, a gente sabe que tem antibióticos que agem mais na parte respiratória, outros já que agem mais na parte do trato digestivo, né? Então, ao falar os sintomas, o técnico local vai saber falar qual é o melhor antibiótico, né, o melhor tratamento, porque nem sempre o tratamento é só a base de antibiótico, né, Sandra? Às vezes também precisa de algum polivitamínico auxiliar, tem todo o manejo que tem que ser analisado, questão de manejo ambiental, tem que ser analisado também manejo de água, que é muito importante, que a maioria do pessoal não tem esse manejo, tem que ser água de qualidade, água limpa e principalmente trocar água. Porque como o Sandro falou, a maioria das infecções são autoinfecções. Ou seja, a galinha vai lá, faz cocô naquele canto e acaba ingerindo o próprio cocô. É tanto que foi feita até uma pesquisa, Sandro, ultimamente, que a maioria, 80 e poucos por cento, mas a grande maioria, é por Enteric coli, que é a bactéria das fezes. Entendeu? Que faz com que, no manejo, você deixe de ter gastos, né? Ou seja, sempre bebedouros limpos, de preferência bebedouros por gravidade, que não tenha acesso ao chão, para também não ter essa questão de temperatura, bebedouros onde você possa ter uma sanidade melhor dele, uma limpeza, né? E também é importante, quando for fazer o tratamento, principalmente o tratamento por forma oral de água, né, que o tratamento também pode ser injetável, disponibilizar único e exclusivamente a água com tratamento, não disponibilizar outra água, porque o animal vai ver que tem um produto ali e vai acabar tomando outra água, ou seja, você vai estar gastando teu tempo, teu dinheiro e não vai ter o resultado esperado. Entendi. Bom, e lá na Agrotop tem lá aqueles bebedouros que fica... Tenho todos os produtos aqui, eu tenho lá, inclusive, agora no São João, vai ter ofertas de bebedouros para aves, também como antibióticos também. Muito bem. Olha aí. Bom, pois não, importante, Edilton, que essa orientação que a Agrotop está falando, é importante que na hora que você compre lá, porque lá o Arielso, o pai dele, tem as orientações que você passa, porque não é todo antibiótico que serve para qualquer coisa. Então tem mais de um tipo de antibiótico, e dependendo da característica do problema que for passado lá para a gente, para o Arielso, ou perguntando para mim lá nas redes sociais, é que a gente vai dizer qual é o antibiótico certo, porque cada antibiótico atinge um local diferente dentro da galinha, falando assim de forma grosseira para todo mundo entender. Então, às vezes você está dando um remédio, achando que está dando solução, e não vai dar, porque aquele remédio não é para aquilo. E água, como ele falou, água às vezes é mais importante que a ração. Então, bastante cuidado com a água, limpa, fresca e constante. Muito bem. Tem ouvinte, tem pergunta? Alô, boa tarde. Boa tarde, Edilton. Eu sou a Marleide. Quero fazer aqui a pergunta a ele. Esses caroços que nem a mulher está falando, que dá na cristazinha deles, dos pintos, dá nos olhos, assim no bico. Eu tenho aqui uns que tá assim. Aí eu fui segunda-feira na Pedra Branca, aí fui no veterinário, ele me passou para me dar para ele Sanagogo. Aí ele melhoraram. Tinha um que tava com os olhos fechados, cega, aquela caroceira em cima do olho, parecia uns tumor. Aí melhorou, dei esse remédiozinho a ele, coloquei em cima desses caroços que tinha na cabeça dele, nos olhos. Aí ele abriu os olhos, já tá comendo, ele só comia que eu colocava a cabeça dele dentro, a vazia, e dava comida a ele.
mas ele não estava enxergando para comer. Eu dava água, comida a ele, tudo no bico. Colocava a cabeça dele dentro da vazia da comida para ele poder comer. E os irmãozinhos deles também estão, mas só que eu estou dando esse remédio para eles. Eu chamo gogo de caroço. Esses caroços que dá neles, no bico, na cabeça. A gente aqui costuma chamar gogo de caroço. Aí perguntei a ele se esse remédio é bom mesmo, perguntar para eles que eu estou dando esse remédio. Achei que melhorou, o que estava cego abriu os olhos e já está comendo já, por conta dele. E aí, a resposta? Muito legal. Assim, a maioria dos remédios para galinha, ela tem, como a gente chama, de amplo aspecto, né? Ela apesar de ter um princípio ativo que atinge aquele local específico, falando assim de forma grosseira, ele tem outros que vai ajudando em outros locais. Então, assim, a característica do que ela disse não é especificamente pro remédio que ela falou, certo? Mas como ela está dando um remédio que vai baixar a febre de uma forma ou de outra, que quase todas as doenças baixam a febre, e está forçando o animal a se alimentar, às vezes o animal está se recuperando até porque ele está se alimentando melhor do que propriamente por causa do remédio que está sendo dado, sabe? Né? Mais ou menos isso. Então, assim, esse remédio específico é um remédio destinado a uma doença chamada cigamose, que é um parasita que fica preso na garganta e faz o animal fica espirrando demais, dificuldade de respirar. Você vê o animal balançando a cabeça o tempo todo. É uma característica desse tipo de doença, desse tipo de parasita que fica no pescoço. E esse sanagogo você dá com um pingo na traqueia para resolver esse problema. Mas quando se dá na água, baixa a febre, se o animal tiver febre. Então baixou a febre, a gente mesmo, né? Quando a gente baixa a febre, a gente está meio doente, baixa a febre, a gente tem um ânimo diferente. A gente começa a se alimentar, né? Melhor, a gente se movimenta melhor, e isso para a galinha também serve. Então, como ela está forçando a alimentação, já fica melhor, que o animal fica mais saudável. Então, é por isso que tem que identificar realmente qual é o problema, para a gente tentar colocar o remédio certo para aquilo. Então, pelo que eu entendi, aí, na verdade, essa reação do franguinho dela aí, não foi especificamente do remédio, porque ele melhorou da febre. Um conjunto de ações, né? Certo. Principalmente essa ação que ela está tomando de fazer o animal se alimentar. E qual seria o remédio ideal nesse caso dos caroços, né? Qual seria indicado? Vamos assim. O que a gente chama de gogo de caroço, que seria a boba, isso, é um remédio chamado tuia. Você falou agora há pouco, né? Que é um que ele também passa no local, ele também reduz a febre e ele tira os sintomas. Então o animal fica melhor, espera o ciclo da doença passar, igual quando a gente tem uma gripe, né? A gente não se cura da gripe, a gente se cura da saúde do corpo, né? E a gripe faz o ciclo dela e vai embora. É a mesma coisa, é uma doença viral também, na galinha, essa boba, vai passar o ciclo dela e o animal melhora. Se for esses inchaços que eu falei, tem que ser antibiótico com enofloxacino, tipo... A gente pode falar o nome de remédio aqui? Bora, vamos sim. Terramicina, tormicina, são remédios ideais para esse tipo de configuração. Muito bem, tem mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Dilton, boa tarde, eu sou a Damiana. Então pergunta para ele, que eu tenho galinha, graças a Deus. Pergunta para ele, porque às vezes minhas galinhas estão tristes. Elas ficam tristes e a cristela fica muito vermelha. O que eu poderia dar para elas? Porque sempre morre. Galinha triste, chega a morrer. Nesse período do ano mais frio, essa questão de galinha triste, e principalmente essa, na verdade deve ser roxa, né? A crista mais roxa é por causa da frieza da noite. O animal pega algum tipo de doença, e aí pode ser um gogo desse, pode ser um verme, alguma coisa, ele começa a se alimentar menos, com essa alimentação menor, causa essa tristeza que se diz, né? Tem gente até que chama, morreu da doença do mal triste, né? Triste, Na verdade, todas as doenças praticamente todas as doenças que acometem galinha, deixa ela com menos apetite. Com menos apetite, vai ficando pelos cantos. Ela não tem aquela disputa mais, aquela vontade de disputar por comida. Aí acaba ficando no canto, fica com a asa baixa, fica com o que a gente chama de peito seco, né? Que muita gente que mostra a titela, como diz, né? Um facão aqui no peito. Então, o que é isso? É o animal emagrecendo por falta de alimentação. A gente precisa identificar qual é a doença que está fazendo esse animal parar de se alimentar para poder atacar. Então, a gente sempre... a primeira coisa que a gente faz é dar remédio de verme.
né? A gente indica dar remédio de verme para poder resolver parte digestiva. E depois, aí ver se tem caroço, para ver se que antibiótico é que vai dar. Mas aí tem que ter cuidado também com essa frieza da noite. A gente está passando um período aí um pouco mais frio, né? Animal que já está debilitado e passa esse frio à noite porque não tem uma estrutura adequada, Vai morrer mesmo. aí vai morrer mesmo. É verdade. Bom, deixa Outra coisa importante a analisar Pois não, Ariel. é tanto também a questão da vermifugação para aves, principalmente aves que vivem em meio a outros animais. Cachorros, porcos, né? Quando se fala de sistema caipira é solto mesmo, né? É verdade. Querendo ou não, vai ter contato com outros animais, sejam silvestres ou até provavelmente de criação. Também como na questão das, popularmente dizendo, a piunga, né? Que é como é o nome? Pichilinga. A pichilinga, né? É. É uma coisa que tem que ser analisada, Aham. né? Principalmente Galinha essas aves. choca, galinha botando ovo. Sabe como era que nós acabarra não, pelo menos a gente usava lá para matar pichilinga, sabe? Aham. Lá no sítio, quando nós morava lá, Diga com aí. um tiro de polva. É mesmo? Era aquele canto lá cheio de pichilinga, o pai carregava uma espingarda velha que ele tinha lá, só de polva. Pei, rapaz, não sei se... Morria queimada. Eu não sei se é tão seguro, né? Primeira vez, nós vimos matar pichilinga com tiro de polva. A gente usava muito também uma planta chamada mussambê. Não sei se Olha aí. nas suas técnicas aí você... O que acontece? O Dessa mussambê, as folhas do mussambê, elas são grudentas, né? Elas têm Sei. ali uma espécie de melado ali. Sei. Então, na verdade, a gente capturava as pichilingas, né? Tinha lá uma galinha Caça de deitada, e normalmente o pessoal do sítio deita a galinha num quarto escuro, né? É. Aí quando a gente cuidava, não, cheio de pichilinga, se coçando, a gente não dormia à noite, as pichilingas, tal, nas virias, né, na cabeça, no saco, o negócio todo. E aí nós pegávamos o mussambê, cortava a planta, aí botava em volta lá do ninho da galinha, que as pichilingas iam sair, certo? E grudava no mussambê. Mas não acabava porque na galinha continuava. Vou fazer uma propaganda aqui da Agrotop de novo. Tem dois remédios muito eficientes para esse tipo de doença, ou desse tipo de parasita, que é o Talfon e o Pulfo. É dois pauzinhos parecendo um talco. Aí você bota lá no... É só você colocar nos puleiros, onde a galinha vai botar o pé, e na beira dos ninhos, onde a galinha vai botar o pé. É muito eficiente. Mesmo que tenha uma infestação, você botou um pouquinho, em 30 minutos some tudo. E baratíssimo. Esse é baratíssimo. Só na Agrotop. A gente precisa tirar um pouco da confusão. Isso aí que passa para o corpo da gente é um ácaro, certo? Ele é um ácaro. O pichilinga mesmo, tecnicamente, é aquele mosquitinho que tem muito em ninho de passarinho, que acaba vindo para a galinha. É um bichinho que corre bem ligeirinho, que vem pro corpo da gente. Esse que vem, na verdade, o pichilinga não é esse. Esse que vem pro corpo é o nome comum de se chamar. O que passa pro corpo da gente, que fica lá no ambiente da galinha, às vezes em cima dos ovos, ali quando a galinha está chocando, é um ácaro que ele fica no ambiente. E aí do ambiente ele passa para a galinha e volta para o ambiente e fica nessa. Então você tem que resolver tanto naquele local onde fica a galinha e descobrir onde é que ele está se intocando ali para poder meter essa pólvora sua aí. Matar de tiro de pólvora. Bastante eficiente o barragem também. Agora para incomoda. Pichilinga numa casa, meu Você amigo. se coça o tempo todo e passa para roupa de cama, passa para tudo. É complicado. Aquilo eu vou dizer, incomoda pra caramba. Mas olha... Limpeza sempre, viu? Ninho, né? não deixar, principalmente para quem está com galinha choca, né? Não deixar o ovo quebrar no ninho, se quebrar, tira logo. Pronto. A galinha acaba fazendo fezes no ninho ali, você tira logo também. Você tocou no assunto que galinha choca. Técnica usada no interior, ainda existe, né? Na nossa época era muito comum tirar o choco da galinha. Rapaz, era uma judiação. Eu sou meio contrário a isso, mas faça a pergunta aí que eu vou... Eu tô falando da forma antiga que a gente usava e que a gente aprendeu. Tirar choco da galinha. Você pegava a galinha choca, certo? Levava pro açude, certo? E dava um banho na galinha, empurrava dentro d'água, macha coitada ficava toda se tremendo e largava o choco. Isso funciona? Traumatizando. Como é? De funcionar, funciona, né? Mas também pode matar a bicha. Assim, tem muita gente que me pergunta, Sandro, como é que eu tiro o choco da galinha? Aí eu digo, a maneira mais fácil, pega 6 ovos, bota debaixo, espera 21 dias que vai tirar o choco dela e ainda vai ter pintinho. Pinto, né? Ainda vai ter pintinho. Mas tem gente que quer tirar choco da galinha por causa do ovo,
né? Para ter ovo de novo. Ou às vezes choca 3, 4 galinhas de uma única vez, não tem o ovo suficiente. Não tem ovo suficiente. Mas assim, para a galinha ficar choca, ela precisa botar ovo. Então, se não tem ovo suficiente, é porque você está comendo ovo. Isso. Né? Então, assim, se você imagina que sua galinha vai ficar choca, primeiro, se você quer uma criação eficiente, que lhe dê ovo para você consumir, você precisa de galinha especializada, porque galinha especializada não fica choca. Certo? Quem fica choca é galinha de raça pura e nossas galinhas de capoeira. Você já viu aquele ditado, rapaz? Apanhou mais do que galinha para largar o choco. Então, o que é que... você arranca a pena das asas, você deixa a galinha presa com o galo, você dá esse mergulho nela aí, o que é que você faz? Você está colocando o animal, né? Principalmente o animal, entre aspas, selvagem, ele tem isso. Quando ele se sente em perigo, o corpo dele muda, as reações do corpo. Então, assim, a galinha, quando fica choca, ela tem um sinal para ela, falando de forma grosseira, né? Ela tem um sinal para o corpo dela que diz assim, você vai se alimentar menos, você vai ter que ficar parada num canto para poder chocar esses ovos. Quando você faz alguma coisa que coloca ela em perigo... Leva ela pro açude, dá um mergulho. Dá esse mergulho, arranca as asas, deixa ela presa, o corpo dá outro sinal para ela dizendo, para o choco, porque senão você vai morrer. Aí é por isso que faz. Só que assim... Galinha que acompanha pato morre afogada. Você já viu isso aí? Já, sim. Pois é. A galinha galinha com água é só para beber. Galinha dentro d'água é umidade para o corpo da galinha e causa essas doenças, por exemplo, esse gogo que a gente chama, esse caroço, coriza, tudo. Existe remédio para galinha largar o choco? Não. Não existe. Não existe. Só estratégia. É verdade. Rapaz, e assim, a gente ter uma galinha choca em casa é uma bênção, porque como minha visão é sempre de gerar renda, você tem a possibilidade de daqui a 30 dias você estar com mais 10 pintinhos, 5, 8. Então, onde você tinha 1, você agora tem 5, 10. Rapaz, você falou aí em galinha que acompanha pato, morre afogado, né? Para descontrair aqui um pouco, um primo meu mentia demais, rapaz. Aí o que acontece, né? Ele dizendo, rapaz, você não sabe o que foi que aconteceu, né? O meu primo foi pescar, pegou umas cumatã orvada. Rapaz, ele não botou debaixo da galinha e nasceu as cumatãzinhas tudo nova, né? Aí eu disse, rapaz, um doido desse podendo ter botado para chocar essas ovas de peixe debaixo do pato, né? Que ia tudo pro açude. Patrícia, tem mais pergunta aí, que tem muito áudio aqui, misturou. Manda aí o nome das pessoas. Agora, deixa eu dizer o seguinte. A gente sabe, Sandro e Arielcio, que a criação tradicional do sítio, que é aquela que todo mundo usa, o meu sogro usa, minha sogra, o tio, a mãe, o primo, que é a criação convencional, né? Tem lá a galinha, um galo, certo? A galinha botou ovo, chocou, tira os pintinhos, etc e tal. Bom, agora, para quem está pensando em criar galinha caipira nesse outro modo, né? De repente comprar o pintinho, o que é mais recomendado, qual a raça recomendada, assim, um resumidão aí, a forma de criar, o ambiente, precisa ter piquete, área coberta, qual a raça, para quem quer começar agora a criar galinha caipira. Certo. A gente, nos nossos cursos, no nosso livro, a gente tem um método que a gente costuma indicar, que tem alguns passos que a pessoa precisa seguir, né? Então é planejamento, estrutura, genética, sanidade, alimentação e vendas. Então a gente tem esse processo inicial para a pessoa entender do início até o final, do zero, até para quem não sabe nada, para ter uma boa criação. Mas é importante, quem já começou a criação e quer aí mudar um pouquinho, a primeira coisa é pensar em estrutura. Se vai gastar dinheiro com alguma coisa, gasta com estrutura. Com galinheiro, com a área bem cercada de piquete. Eu costumo dizer que o galinheiro precisa proporcionar 3 coisas: climatização, ventilação e segurança. Você precisa ter essas 3 coisas. Então, para esses momentos mais quentes, um momento mais frio, a galinha ficar tranquila. Uma ventilação, porque a cama de frango, como a gente falou tanto de doença, né? Todo galinheiro tem doença. A função do produtor é fazer que você tenha um animal saudável, para que não pegue as doenças, e você eliminar o máximo de foco de doença dentro do galinheiro. E uma delas é a ventilação, porque as fezes vão começar a se decompor dentro do galinheiro, isso é normal, é comum. Fica em suspensão, como uma poeira, falando assim de forma mais grosseira, e o vento que passa tira essa poeira de dentro. E é essa poeira que causa problema para a galinha.
Então, você precisa garantir essa ventilação. E segurança para que nada caia em cima da galinha, que não entre um cachorro para comer e nada disso. Então, uma estrutura bem feita. Telhado, evitar a questão de lona. Claro que a condição financeira de cada um é que vai determinar o que ele pode fazer. Certo. Mas a recomendação que eu faço é assim: tem gente que vai comprar 100 pintinhos e não tem um local adequado para botar os 100 pintinhos. Então compra 20 e o dinheiro que iria comprar os 100, ajeita ali para da próxima vez comprar algo melhor. Então, primeira coisa, estrutura. Segunda coisa, o manejo. Saber o que é que vai fazer no dia a dia. E principalmente coisa básica: lavar bebedouro todo dia, trocar água 3 vezes por dia. Uma ração, nada proporciona desenvolvimento e produção da galinha que não seja ração. Então, sobra de comida pode dar? Pode, contanto que não atrapalhe o consumo da ração. Entendeu? Porque assim, a ração está cara, Sandro, está cara demais. Mas o que vai garantir que o seu animal cresça e você possa vender é a ração. Você vai trabalhar no seu preço de venda lá na frente. Se você dá menos ração ou se você troca a ração por outra coisa, o seu animal não vai desenvolver. Então você não vai ter um animal no peso, você não vai ter uma galinha que bote ovo. Então isso vai reduzir seu faturamento, você só vai gastar menos, mas você só vai gastar. Então, uma boa alimentação, fazer as atividades do dia a dia, ter um galinheiro que tem um piso, uma cama de frango, trocar essa cama de frango diariamente. A terceira coisa, genética. Quando você compra esse animal na casa agropecuária, esse animal é preparado para se desenvolver, né? Então ele tem toda a dificuldade dele, você precisa ter uma boa estrutura, botar esse aquecimento no início, tomar conta dele direitinho, mas ele vai se desenvolver, ele é feito para isso. E uma coisa que às vezes a pessoa confunde: o animal não é feito para desenvolver rápido, ele é feito para desenvolver de forma controlada. Quem faz a velocidade é o produtor. Você quer um animal mais rápido? Você faz algumas tarefas, alguns procedimentos, ele é mais rápido. Você quer ele mais lento? Você vai ter ele mais lento, né? Inclusive tem pessoas que dizem: mas não fica igual o caipira, o de capoeira em casa. Mas você não vai criar um animal com 90 dias e quer que ele se pareça com um animal que tem 1 ano, né? Já que a idade influencia na questão. Então, você criando ele com um pouquinho mais de tempo, esses comprados em casa agropecuária, 120, 150 dias, ele fica mais próximo ao animal de capoeira. Não fica igual porque não está criado há 1 ano, né? E aí agora, cuidar para que o animal não fique doente. Você só perde, eu tenho inclusive um colega que também faz cursos na internet em relação à galinha, ele tem essa frase: você só perde dinheiro com a galinha se o animal morrer. Se você chegar com o animal vivo, não tem perigo de dar prejuízo. Não, mesmo com os preços de rações atuais. Agora, claro, tem que trabalhar com o preço de venda, saber o público que você está vendendo. Porque se você chegar no Edilto, o Edilto gosta de galinha caipira, o Edilto conhece que galinha caipira é criada daquele jeito, ele valoriza o produto caipira. Então, ele vai pagar por um preço que ele acha que é justo. Se você chega para alguém que não tem esse conhecimento, ele vai querer colocar lá para baixo, porque ele, a criação da vovó é muito fácil, né? Ele pensa que é fácil demais, ele não vai valorizar o seu produto. Então você tem que saber o público que você vai atingir também. Quem é que você vai vender? Para aí a gente tem pessoas que nos procuram pelas galinhas. Então o mercado está aí aberto, existe o mercado, dá para se vender. Dá para se ganhar dinheiro, mas a gente precisa tratar como um negócio. Não dá para tratar como uma criação qualquer. Verdade. Olha, ovo, rapaz. Hoje um ovo está quanto caipira? Esse a gente acho que R$1. R$1, No varejo, R$1. Pode empencar. Você traz ovo caipira para a rua, não dá para quem quer. Eu mesmo vivo encomendando, inclusive a Nice lá, que é a filha da dona da minha, que lá traz uns ovos caipira pra gente. Então vale muito a pena, gente. Vale. Você cuidar com carinho, você tratar direitinho. E tem uma ave especializada, hein? Exatamente. Ovo, ave especializada. Precisa ser. E ter exatamente aquele cuidado, né? Isso é importantíssimo. Não sei se o áudio aqui da Damiana já foi esse aqui. Dilton, boa tarde. Eu sou a Damiana. Então pergunta pra ele, que eu tenho um galinha, graças a Deus. Pergunta pra ele. Esse aqui já foi. Bom, a outra pergunta aqui, amigo Sandro, na criação convencional, essa do dia a dia, certo? Um galo para quantas galinhas? Vamos lá, depende de que resultado você queira, certo? Se você quer um resultado de reprodução, você quer pintinho, é melhor que você tenha 5, 6, no máximo 7 galinhas para um galo, né? Porque o galo vai montar nas galinhas, vai fecundar os ovos e os ovos vão poder ser chocados e ter pintinho.
Então, quanto mais galinha você tiver nessa situação, menos, vou falar material, né? Menos material o galo vai depositar na galinha. Então, a possibilidade de fertilizar os óvulos é menor. Então, você tem 5, 6, 7 galinhas ali com aquele galo, para reprodução é o ideal. Se você quer ovo comercial para você vender ou consumir ovo, você não precisa de galo. Porque botar ovo é da fisiologia da galinha. Ela bota ovo com galo ou sem galo. Ah, é? É. E a qualidade do ovo é a mesma? É a mesma. Inclusive o ovo fecundado, ele não é ideal para comércio, porque ele estraga mais rápido. E se a galinha, ela pôr sem o É o galo... ovo galado. O ovo galado. O ovo galado, é isso mesmo. Se a galinha pôr o ovo sem o galo, aquele ovo não vai... Não fecundar, nasce pintinho. Não nasce o pintinho. É por isso que tem gente que dá para pegar o ovo do mercado e botar para chocar. Não dá, porque normalmente aquela galinha, ela tá numa gaiola. Aquele ovo não é galado. Não é galado, não é muito, galado. Muito bem. Então, Eu tinha uma dúvida, certo? Quando eu era menino, eu olhava para as galinhas e não via por onde as galinhas mijavam, Sandro. Galinha mija, Sandro? Eu perguntava à mãe, essas galinhas bebem água direto? é envergonhada. Mijo escondido, né? Na verdade, as fezes, a galinha faz uma coisa só, fezes e urina naquele mesmo, aquele mesmo material. Sai junto com o cocô. Pronto. O mijo da galinha sai junto com o cocô. Eu tava tentando achar uma palavra mais bonita, mas é isso mesmo, é o mijo e o cocô junto. Mas rapaz, é engraçado isso, né? Rapaz, o tempo passa muito rápido, né? E o ouvinte vai aqui... Eu acho que eu que falo demais, não? Mas o papo tá muito gostoso, certo? Mas eu quero aqui, Sandro e Ariel, que você deixasse aí as suas redes sociais, o YouTube, o Instagram, quem quiser tirar, porque se a gente for falar aqui de todos os assuntos, a gente passa o dia aqui, meu irmão. Né? É um assunto Dá amplo. para passar mesmo. Né? Então, as suas redes sociais, o YouTube, como é que ele encontra aí nas plataformas, Sandro? Em qualquer uma das redes sociais, a gente falando de YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, se você colocar o nome Sancaipe, S-A-N-C-A-I-P-I, Sancaipe, que é San de Sandro e Caipe de Caipira. Sancaipe. Se você botar hashtag Sancaipe, você me acha em qualquer uma dessas redes. Perfeito. Certo? Seus livros para comprar. Também nessas redes, você pode, principalmente no Instagram, pode mandar uma mensagem no Instagram pra gente. Deixa eu dar uma ideia. @sítio_Sancaipe. Você poderia até deixar umas unidades, né? Uns exemplares lá na Agrotópico, dos seus livros. Na verdade, nossos produtos são todos 100% online. A pessoa recebe através de uma plataforma. Mas, inclusive, era uma das sugestões que eu ia dar para as pessoas que fizeram pergunta. Eu vou mandar um link para você, que é gratuito. Sim. Então, as pessoas só se cadastram e baixam lá para ela. Aí você manda um link, eu coloco aqui nos stories. Exato, eu vou disponibilizar também. Um dos que é mais, vou falar, vendido, né? Que as pessoas mais conhecem, o Manual do Criador Iniciante de Galinha Caipira. Esse é importante. É um que diz o processo do início até o final. Então, a pessoa lendo esse material aí, ela consegue já saber aonde que ela vai procurar cada coisa e fica muito mais fácil de entender. Lembrando que a gente escreve, fala, curso, é tudo a nível comercial. A gente quer que você gere renda. A gente não tá para dar jeitinho. A gente quer que você cresça e gere renda com sua criação. Telefone para contato, Sandra. Eu não uso mais o WhatsApp, né? Não usa? Não uso mais o WhatsApp. Então, @sítio_sancaipe, você consegue me achar no Instagram. Quem responde no Instagram pessoalmente sou eu. Existe meu número do WhatsApp, 88-999-330782. 88-999-330782. Normalmente não sou eu que respondo, eu tenho uma equipe aí que, para a pessoa que não recebe, então você pode fazer pergunta lá, que a pessoa me passa e eu acabo respondendo. Mas tanto movimento de coisas, 4, 5 números do WhatsApp diferentes, eu acabo não tendo tempo do WhatsApp, mas no Instagram quem responde sou eu. @sítio_sancaipe. Ok. Bom, Ariel, tudo para galinha, criação, inclusive tela, né, para fazer lá as divisórias direitinho, lá na Agrotop. O telefone mudou, importante, isso, né? Divulgar o número do telefone e o endereço direitinho, Ariel. Então, agradecer primeiramente aqui ao Sandro por ter mostrado 0,0% do conhecimento dele, que foi muito proveitoso, creio eu. Tava lendo um livro aqui, pescando. Tava lendo um livro aqui, puxando a orelha assim, saindo do livro dele. Olha aí. Agradecer demais esse rapaz que, sem dúvida, eu sempre digo, é uma pessoa que veio para somar aqui na Pera Branca, que ele, às vezes que ele está na loja, eu faço questão de apresentar ele aos clientes. Quando eu estou com alguém de fora, eu faço questão de levar lá.
e trazer o conhecimento à população que existe pessoas pedabranquenses qualificadas, né? Que muitas vezes a gente diz, tem um cara de fora que manja, e aqui dentro nós também temos, né? A gente tem que, e é motivo de orgulho e gratidão, né? Isso. Falando comercialmente agora, né? Quando se fala de aves, a Agrotop se destaca relacionada a isso. Nós temos desde o produto para tratamento, temos todas as rações de qualidade, temos rações pré-inicial, inicial, crescimento, final, postura, rações frescas. Quando se fala de animais com alguma doença, patologia, né? Também temos desde o tratamento mais básico, há agentes coccidicidas que são extremamente complexos de ser manuseados, e a gente está aqui para isso, para sempre tecnificar, para sempre fazer o produtor ter uma melhor renda e, consequentemente, a nossa agricultura crescer. Que quando eu já falei aqui outras vezes no programa com o Edilton, que a mola mestra nossa aqui pedabranquense é a agricultura, que se você for apontar uma pessoa que não tem uma ação, crescimento econômico direto ou indireto da agricultura aqui, vai ser um alienígena que pousou aqui. E a Agrotop está sempre de braços abertos. O pessoal que fez as perguntas, eu estou com o nome de vocês aqui, podem passar na loja que vocês vão receber os brindes. Pronto, então o pessoal das perguntas não tem sorteio, pessoal. A Maria dos Anjos, a Sandra Helena, cadê aqui o restante? Eu tenho aqui, todo mundo. Tá todo mundo aí, né? Então pode passar direto lá na Agrotop, certo? Quem fez pergunta referente à galinha, que vai já receber lá o brinde, não é assim? Isso mesmo. E concluindo, a gente está aqui para isso. Eu sempre falo, gosto de dizer em toda oportunidade que eu tenho a oportunidade de ter a palavra, que a gente está aqui não para te vender alguma coisa, mas para ajudar. A gente está aqui para somar. A gente está aqui para ser um amigo, para ser uma pessoa, para ter uma conversa, porque o que a gente teve hoje foi isso, uma conversa. Bate-papo, né? Legal. E a gente está aqui para isso, para ajudar, mesmo que informalmente. Às vezes uma palavra, uma frase dá um insight, né? Um pensamento na pessoa. Exato. Né? Que muitas vezes pode mudar, né, Sandro, a vida Exatamente. de alguém. Você vê o Sandro veio aqui, mexeu com culinária, deu o pensamento de mexer com aves e está aí, mudando a vida de várias pessoas hoje, que eu tenho certeza que tem pessoas que vivem e colocam o pão de cada dia na mesa, a custa desse cara aqui, a custa de ensinamentos que ele passou. E é uma coisa que me dá muito orgulho disso também, que a gente recebe os depoimentos. E até já ia me esquecendo, se você está aqui na Pedra Branca, você quer montar um negócio com galinha, que seja para gerar renda, seja extra, ou uma renda principal sua, é só combinar comigo, eu não cobro nada. Eu vou aí na sua casa, estando aqui na Pedra Branca e sendo a intenção de gerar renda, passa lá, convida, a gente marca um dia, eu vou na sua casa, digo o que é para fazer, o que não é para fazer, só para ter o gosto de comer uma galinha caipira na sua casa aí. Ótimo. Para não dizer que é de graça, pronto. Né? Muito bem, pessoal, agradeço demais Valeu. a participação, obrigado pela parceria, conte sempre com a gente, né? É nossa missão também levar essas boas informações. Obrigado, Sandro. Um abraço, Edilton, obrigado a todo mundo que estava ouvindo nas redes sociais e abrir as portas mais uma vez aí para a gente bater um papo. Valeu, obrigado, Ariel, só algo mais? Valeu, só retificando, né, o nosso novo número de o contato, número. né? Isso. É DDD 88 99640 1666. Muito bem. Valeu, irmão, um abraço. Um abraço. Só para fechar aqui, uma prima minha era meio adoidada, a mãe dela tinha muito galinha do pescoço pelado, né? Aí no sol quente ela pegava galinha por galinha e enrolava um pano no pescoço da galinha para não levar o sol. Obrigado a todos que interagiram com a gente. Hora certa agora.